Bom, agora vem ela. Ah, eu ia usar uma imagem, não sei se é uma imagem feliz, mas como veio à cabeça, eu não vou censurar, não. É a rainha do Manhã Brasil. Ela é uma coisa assim, o tempo inteiro, gente pedindo a vinda da Denise. Olha, às 7h30 da manhã, quando eu falei que a Denise vinha, não deu, é uma atrás da outra. Aqui, ó. A Raquel dizendo que a Denise é da casa, o Gabriel mandando um coração para a Denise, a Lilian falando grande Denise, o canal do Rocco também mandando seu coração para a Denise, dezenas e dezenas de manifestações em relação à nossa Denise. O canal do Rocco, de novo, acaba de mandar mais outra. O Lucas diz, brava. Denise, diz a Rosa, que realmente é muito impressionante. A Glau também. Denise, você Nossa Senhora. Tem fã-clube aqui, viu, Denise? Tem fã-clube aqui no Manhã Brasil. Chega mais, Denise Gentil. Tudo bem? Oi, Mauro. Bom Oi, dia, Mauro. Hoje com som Hoje deu perfeito. certo. Imagem Hoje... perfeita. Não vou nem falar Você é um muito, Mauro. sucesso aqui, viu? Você é um grande sucesso aqui. Impressionante. O pessoal gosta Mauro, muito. obrigada. Você é uma referência. Obrigada. Bom dia a você, bom dia a todos que estão aqui com a gente. É um imenso prazer, Mauro, voltar aqui com você. Legal. Que bom, para mim também. Né? Ela viria mais vezes, né? A Denise fala, não, deixa eu acumular, ela sempre quer trazer, acho que é uma coisa incrível também, né? Essa postura tua aqui, ó, não, nós falamos há pouco tempo, deixa eu acumular mais, deixa eu pensar mais, deixa eu produzir mais e volto. E agora voltou, e você está voltando hoje, depois da sua última vinda aqui, dia 16 de julho. O tarifaço do Trump tinha saído dia 9, né? Na prática as pessoas começaram a tomar contato mesmo assim, dia 10, e você, uma semana depois, já dizia duas coisas. Não vai ser o fim do mundo, porque naquela primeira semana foi um negócio assim, manchetes dos jornais, economistas liberais, mesmo alguns progressistas dizendo o Brasil acabou. Né? É guerra ao Brasil. Você falou, calma, não é assim, o efeito não será tão grande. Primeira coisa que você disse. A segunda coisa que você disse é a grande motivação, o grande motor, o pano de fundo do tarifaço é a questão dos BRICS. As duas coisas foram se confirmando de lá para cá. Inclusive, ontem teve não sei se você chegou a ver, o José Cobori teve aqui, falou exatamente a mesma coisa. Efeito baixo, o efeito vai ficar entre 0,2%, no máximo 0,6% do PIB. E também reafirmou essa questão dos BRICS. O Alckmin ontem, inclusive, eu tinha dito, é menos da metade da exportação do Brasil para os Estados Unidos, que foi atingida pelo tarifaçozinho, como eu apelidei aqui. Aí o Alckmin foi ontem lá na Ana Maria Braga e falou que é menos ainda. É 35,9% das exportações apenas que foram atingidas. 45% porque de fato ficaram fora, com a mudança que o Trump fez, né, que os Estados Unidos fizeram, e 20% que eram produtos brasileiros que já estão no sistema de sobretarifação do início do Trump. Isso antes de sair ainda, né? Pode sair café, pode sair manga, pode sair carne, então pode cair ainda menos. Denise, você acertou a mosca. Obrigado. Quem dera, Mauro, quem dera. As coisas mudam tão rapidamente, não é? É verdade. Mas, de fato, Mauro, o tarifaço é resultado da crise da hegemonia dos Estados Unidos, né? Isso ficou muito claro. O tarifaço não é uma arma comercial, né? Uma arma geopolítica, é uma arma usada para os interesses imperiais americanos, inclusive contrariando a própria necessidade do povo americano. As necessidades deles estão em segundo plano aí, porque o império está em declínio e parece que vai cair atirando, né? Vai cair quebrando tudo pela frente, abrindo frentes de batalhas em vários ambientes, no ambiente comercial, tecnológico, militar, monetário, não é, Mauro? E esse declínio, Mauro, na minha visão, é um declínio de hegemonia que está se transformando numa dominação exploradora.
Então, os Estados Unidos estão enfrentando agressivamente o poder econômico da China e o poder militar da Rússia. Uhum. Então, uma liderança, a liderança que antes estava nas mãos dos Estados Unidos, hoje se enfraquece, está sendo deslocada, né, para o norte, do norte atlântico para o sul, para o leste global, né, com destaque aí absoluto para a China e Índia. Então, a China é o grande desafiante, há novas lideranças comandando o ritmo da expansão econômica no mundo, não é? A China, a Índia, o Vietnã, a Indonésia, né, estão em crescimento, e em 2024, por exemplo, para você ter uma ideia, a China cresceu 5%, a Índia cresceu 6,5%, o Vietnã cresceu 7%, a Indonésia, outro país que cresce muito, cresceu 5%, enquanto os Estados Unidos crescem 2,8%, 3%. Né? Então, nós estamos vendo aí acontecer diante dos nossos olhos, Mauro, um cenário de intensificação da escala de concorrência entre essas nações, né, entre uma concorrência interestatal, uma concorrência interempresarial em larga escala, né? A gente está vendo muitos conflitos sociais, muitos conflitos dentro dos Estados Unidos, né, se agudizarem. Estamos vendo o aprofundamento dos conflitos militares, frentes de batalha na Ucrânia, frente de batalha em Gaza, frente de batalha com os Houthis no Iêmen, então, com o Irã, muito recentemente, o surgimento, portanto, de novas configurações de poder. Né? Então, são, assim, algumas características que estão dominando o cenário e que caracterizam crises hegemônicas, como Perfeito. Foi a passagem ali da Holanda, né, para a Inglaterra, e da Inglaterra para os Estados Unidos, foi um cenário parecido com esse. E o que tinha de comum ali nessas crises de transição hegemônica? A financiarização. Né? E agora, nessa, a financiarização e a desdolarização. Então, a gente está vendo uma expansão financeira muito grande nos Estados Unidos, que é um sinal, né, de outono, como fala o Arrighi, é um sinal de outono da hegemonia, um sinal de transição, né, que mostra, né, por exemplo, os indicadores da economia americana estão mostrando que tem uma redução relativa da participação dos Estados Unidos no PIB mundial, né? Eu já falei isso aqui antes, Mauro, mas reitero, né, os Estados Unidos participavam com 40% do PIB mundial na década de 60, e agora, em 2024, isso significa 26% do PIB mundial, PIB dos Estados Unidos. Né? Que a China cresce cada vez mais, né? A participação da indústria de transformação dos Estados Unidos perde muita potência, cai de 16%, em 1997 era 16%, hoje é só 10%, né? Enquanto isso, o setor financeiro se expande. Né? O setor financeiro era 19% em 1997, cresceu para 21% em 2024. Então, há pelo menos 3 décadas que se observa uma aceleradíssima financiarização dos Estados Unidos, né? Uma preferência pelo lucro financeiro como a principal fonte de obtenção dos lucros, e um volume enorme de negócios com ações em bolsa de valores, né? Os negócios especulativos em bolsa. Para você ter ideia, isso era de 85 trilhões em 2020, desculpa, em 1990, hoje é de 370% do PIB americano. Quer dizer, explodiram os negócios em bolsa, né? Os lucros corporativos no setor financeiro também aumentaram muito, eram 10% na década de 40, né? Isso aumentou para 50% do total em 2023. Então, a riqueza com os ativos financeiros é o que é o tom da economia americana hoje em dia, certo? E isso é um sinal de perda de hegemonia, Mauro. Essa é que é a grande questão, né? A perda de liderança dos Estados Unidos. A liderança que a gente toma aqui para designar que uma nação que é dominante conduz o sistema de nações numa direção desejada, e quando ela faz isso, ela é largamente percebida como buscando os interesses gerais. Esse atributo está definitivamente perdido no caso dos Estados Unidos.
né? Porque agora vigora a força bruta, vigora a força militar, vigora a chantagem comercial, as intimidações, né? Então, os Estados Unidos atacam os BRICS para atingir a China. Esse tarifaço é um ataque ao bloco que está sob a liderança chinesa e russa e que é um bloco anti-hegemônico, né? Que se propõe a fazer uma desdolarização, se propõe a fazer um comércio bilateral com moedas nacionais, né, que se propõe a criar novos sistemas de pagamentos, criar moedas digitais, né, já foi criado um novo banco de desenvolvimento, mas criar crédito, até 1/3 do crédito vai ser concedido pelo NBD em moeda nacional, né, o novo banco de desenvolvimento, e o que se vê é um afastamento do dólar. Aliás, o dólar caiu 8% este ano já, né, no primeiro semestre de 2025, e que são sinais de queda de demanda pelo dólar, se acumulando, né, à medida que a política tarifária do Trump e as investidas desse presidente contra o Fed, que é o Federal Reserve, vão abalando, né, o mercado, vão abalando a credibilidade dos Estados Unidos, a confiança. Então, a China é o principal desafiante e os BRICS são vistos como um projeto chinês. Então, o que aconteceu? Os ataques contra a China foram enormes, né? Primeiro começou com juros estratosféricos em 145%, depois isso caiu, né? Hoje está muito mais baixo, ainda que esteja em negociação, mas baixou substancialmente, baixou para 30%, né? É uma tarifa que ainda está vigorando temporariamente, mas contra a Rússia anunciou-se assim, uma série de ataques, né? Os Estados Unidos disseram que encurtariam o prazo de 50 dias que tinha dado para a Rússia se comprometer com o cessar-fogo. Esse prazo caiu para 10 a 12 dias a partir do anúncio, né? E houve aquela ameaça do Trump de imposição de tarifas de 100% sobre a Rússia, fora as sanções secundárias, quer dizer, contra terceiros países que mantiverem relações comerciais com a Rússia e que continuarem comprando seus produtos de exportação, né, especialmente o petróleo. Essa coisa é uma loucura, né? O Trump está dizendo não só vai sancionar a Rússia, como dizer, você, Brasil, se você continuar fazendo comércio com a Rússia, também vai ter punição para você, né? Loucura isso. Exatamente. E o Brasil compra da Rússia óleo diesel e fertilizantes. Os fertilizantes são extremamente importantes para a agricultura brasileira. Então, é uma situação imperial, Mauro, abusiva, excessiva. Não é mais uma liderança em que os Estados Unidos faz parceria com os outros países e arrasta esses países para a sua influência, para a sua zona de influência, desenvolvendo. Não, são gestos de ataque, né? São sanções, são retaliações, é uma guerra mesmo, né? Então, muitos analistas dizem que, até aqui no caso do Brasil, o que se quer é uma estratégia de mudança de regime no Brasil, né? Não é uma questão apenas comercial. O que se quer é retirar um governo de esquerda do poder, né? E não é só o Brasil que está sob essa ameaça, né? Outros países aqui na América Latina, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Colômbia, estão sob a pressão forte dos Estados Unidos. Na Venezuela falam em prender o Maduro, né? Então, há um ataque para todos os governos que se comportam de forma anti-imperialista, né? Essa é uma agenda geopolítica que não pode ser desprezada. Na avaliação das estratégias comerciais, você não pode desprezar as questões geopolíticas. O Departamento de Estado é dirigido hoje pelo Marco Rubio, que é um cara extremamente conservador, um conservador radical, né? E os planos de deixar as coisas como estão na América Latina não vai ficar assim, não vai ficar em brancas nuvens, né? Então, eu gostei muito da expressão de uma comentarista da CNN, a Thaís Hered. Ela usou uma expressão interessante num determinado momento. Ela disse assim: olha, o Trump criou uma grande praça de negociações. Eu acho que o Trump criou ainda mais do que isso, ele criou uma praça de guerras, né? Então, sim, eu considero o sistema complicadíssimo, Mauro. Foi um alívio para... E aí você vê, não tem para ninguém, né? Porque você vê, mesmo o governo indiano, que é de extrema-direita, ele acabou de aplicar uma sobretarifa de 25%, porque a Índia tem relação, porque a Índia está no BRICS e está priorizando negociação com os países dos BRICS, o que já levou a Índia, o governo indiano, o governo de extrema-direita, a botar um pé no freio na relação
com os BRICS, né? Mais uma vez, apontando o que você falou, né? Que o tema são os BRICS por conta da influência chinesa. E aí a Celina coloca aqui mais uma questão antes que eu queria trazer a discussão para o Brasil, mas antes ainda olhando para esse cenário global ou, né, falando para o Brasil neste cenário global. Denise, as sanções dos Estados Unidos não devem parar por aí. Gostaria de saber se existe o risco deles mexerem nas reservas de dólares do Brasil. Quais sanções seriam perigosas? Eles vão avançar. Eu acho que não vai ficar por aí. Eu acho que é muito cedo para a gente relaxar e achar que faturamos. Não. Tem sim risco de essas retaliações continuarem, risco de novos produtos entrarem, que estavam em isenção, voltarem a ser tributados, né? Existe sim eles fazerem conosco o que já fizeram com outros países como Venezuela, Rússia, Irã. Claro, existe no limite, Mauro. Esse Eles império tomaram não... as reservas internacionais da Rússia, né? Pegaram, roubaram, né? Quase 300 bilhões de dólares foram tomados da Rússia, sequestrados, né? E fizeram isso com a Venezuela, pegaram todo o ouro da Venezuela e ficaram. Esse risco, ele de fato existe, ele está aí nos assombrando, mas, Mauro, não adianta se submeter por medo. Está aí a União Europeia mostrando que a submissão não resolve o problema, né? A submissão, ela não é solução para nada. A submissão agrava, faz com que o império venha para cima da gente com muito mais força até, né? Então, vamos enfrentar a situação pensando que a gente tem que lutar pela soberania brasileira, né? Que nós temos que ir até o final resistindo. Olha, vamos usar o exemplo radical dos hutistas, certo? Que eles são indomáveis, com muito menos, né? E a gente tem muitas possibilidades de reagir, como reagiu a Rússia, extremamente corajosa, né? Nós temos como buscar exemplos, para nos mirarmos, grandes exemplos heróicos. O nosso país tem que se comportar de uma forma semelhante, né? Não adianta ficar com medo de sanções. Sanções nós já estamos tomando, tá? Já estamos tomando. Acho que o presidente Lula teve uma excelente postura quando resistiu, bancando um discurso forte de soberania, né? Dizendo que quem manda no Brasil é o povo brasileiro, que o judiciário aqui é independente, que a legislação aqui funciona, né? Esse foi um bom ponto de partida. Mas, a partir de agora, é preciso fazer mais, Mauro, né? A gente precisa fazer muito mais. Nós tivemos aí um refresco com essas sanções. Elas não vieram tão forte quanto a gente esperava, né? Dos 4 mil itens que o Brasil exporta, vários deles ficaram livres das tarifas, né? 40% só que vai ficar taxado, né? São importantes, a carne bovina, o café, o cacau, são muito importantes, né? Mas, assim, pelo relatório que o Ministério de Desenvolvimento e de Indústria e Comércio deixou, né, aproximadamente, como você disse antes, né, 45% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ficaram fora, né, e 36% vão ser taxados, certo? Então, Mauro, a tarifa efetiva sobre os produtos brasileiros ficou em 30,8%, a tarifa efetiva. É muito alta ainda, certo? É uma das mais altas, está acima da média dos demais países, embora alguns países tenham tido uma tarifa de até 39%, 40%, né? Alguns países tiveram uma tarifa mais alta que a do Brasil. Mas a nossa é considerada muito alta, muito acima do que a gente ainda precisa negociar, né? A tarifa global está entre 15% e 20%. Então, o impacto macroeconômico certamente será muito menor que o esperado, muito menor. Ainda não se sabe exatamente quanto, é preciso refazer essas contas, né? O que restou por agora, debaixo desse tarifaço, tem ainda um potencial para afetar substancialmente as exportações de alguns setores específicos, né? Alguns deles, Mauro, correm o risco de paralisia total das exportações. Então, o anúncio gerou muita tranquilidade, mas a situação de alguns setores ainda é muito crítica. Eu vejo assim, as reações foram
a montanha pariu um rato, né? Foi um tarifake, foi uma tarifinha, foi taco, né? Foi taco. Aquela expressão que todo mundo usa hoje, né? Que é Trump always chickens out. Quer dizer, o Trump sempre amarela, né? Então, bateu uma sensação de alívio geral, mas isso veio muito mais, Mauro, eu penso, porque o nosso acordo veio depois do acordo do Japão e da União Europeia, né? E para a União Europeia, a tarifa ficou em 15%, para o Japão também. Mas o mundo ficou pasmo com a rendição incondicional da Europa, né? Que a Europa sofreu, além da tarifa de 15%, a humilhação de ter que prometer comprar 750 bilhões de energia dos Estados Unidos, de se comprometer a investir 600 bilhões no território dos Estados Unidos, comprar armas e equipamentos dos Estados Unidos, ainda foram terminantemente proibidos de usar tarifas contra os Estados Unidos, né? Isso tudo porque os Estados Unidos é o principal parceiro comercial da Europa. Mas, então... Denise, você traz uma questão interessante, que se, por um lado, o tarifaço não vai, por exemplo, não vai causar recessão no Brasil, né? Não vai ter um impacto brutal sobre a economia brasileira, para alguns setores ele tem alto impacto. Por exemplo, setor de pescados. 75% da exportação do setor de pescados brasileiro é para os Estados Unidos. Então, é um setor que pode ser ferido de morte, né? Por enquanto está com a tarifa de 50%. Como é que se analisa os impactos setoriais? E me parece que o governo brasileiro, inclusive, é isso, né? Não tem uma negociação macro, né? É negociação setor a setor, né? Mauro, tudo indica que o governo agora vai fazer uma negociação setor a setor. Então, eu não tenho ainda para dar para você uma estimativa de desemprego e de queda de PIB, né? Tá. Não estão disponíveis ainda, as coisas estão muito recentes, a gente está precisando avaliar bem isso, né? Os setores que saíram, os que permaneceram, né? Depois do dia 30 de julho, as coisas ainda estão muito nebulosas. Mas o que a gente sabe é que, em geral, esses produtos que ficaram debaixo das tarifas, eles vão ter uma perda de competitividade muito grande, né? E os Estados Unidos vão buscar novos fornecedores, com certeza, né? Também se teme fuga de empresas do Brasil. Então, a capacidade dos Estados Unidos de substituir o Brasil como fornecedor parece maior que a nossa de encontrar novos mercados externos, principalmente para os produtos industriais, né? Então, a alternativa é dirigir para o mercado interno. O que pode comprimir muito a margem de lucro dos produtores. E vai exigir do governo políticas de subsídios, de preço mínimo, para evitar a morte de determinadas empresas e a perda de empregos, Mauro. Então, costuma-se dizer, antes de eu entrar especificamente na análise setorial, costuma-se dizer que tem um lado favorável, que é, agora que o acordo está claro, né, é que voltará a haver uma estabilidade, uma previsibilidade, tanto para os produtores quanto para os consumidores, para os estados, né? Mas é difícil dizer que esses acordos foram concluídos e que vai haver estabilidade. Muitos detalhes assim não foram ainda finalizados, não se sabe se vai haver novas rodadas de negociação, quantas rodadas vão acontecer, né? Se esses acordos vão ser fechados definitivamente em um mês, em 15 dias, quais são as questões que vão ser contestadas, não se sabe ainda, né? O que se sabe, com certeza, é que no futuro Trump vai fazer novas ameaças, e essas ameaças podem ser tarifas punitivas, né? Não se sabe ainda, né, o quanto se vai exigir do Brasil. Então, a instabilidade ela é letal, Mauro. Ela é letal para o planejamento de longo prazo, ela é letal para o investimento, letal para o emprego dos trabalhadores brasileiros. Isso é uma coisa muito importante para os trabalhadores. Então, não parece ser uma fase passageira, não. Então, vou entrar agora nos setores específicos. Por exemplo, os produtos do agro, né, o risco de um efeito cascata para outros setores vai ser importante, né? Por exemplo, o café, né, que é uma commodity que os Estados Unidos não produz. O café pode sair da pauta. 1/3 das exportações dos Estados Unidos são do Brasil, né? 17% das exportações de café do Brasil vão para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos substituir esse volume no curto prazo é quase impossível. Mas a gente tem que ver também, né,
que o Brasil vai sofrer uma concorrência pesada de outros produtores de commodities da América Latina. Por exemplo, a Colômbia produz café, né? Existem outros países que produzem café, Honduras, Etiópia, Vietnã, então, eles podem tomar o mercado do Brasil. Então, é preciso negociar rapidamente para que o café fique isento, né? A carne, a estimativa é que a carne tenha uma perda de 1 bilhão nas vendas no segundo semestre. A tarifa pode elevar a carga tributária sobre a carne para um patamar de 76%. E isso é ruim, porque nesse primeiro semestre o Brasil exportou o dobro do volume de carne com relação ao primeiro semestre de 2023. Parece que deu um problema com o México e o Brasil substituiu. Então, do total das exportações de carne congelada, não parece muito, mas 9% vão para os Estados Unidos e existem mercados alternativos para substituir a carne brasileira, né? O Brasil ele pode sofrer a concorrência da Argentina, por exemplo. Então, uma das saídas é direcionar para a China essa carne que não vai mais ser exportada para os Estados Unidos. Mas também o Brasil pode exportar essa carne para outros países da América Latina. E isso já deixou a Argentina preocupada, né? Um outro setor, por exemplo, o setor de etanol e açúcar, né, é um setor que é mais facilmente redirecionável, tá? Com certeza é possível a gente fazer um arranjo aqui para que esses produtos sejam abastecidos no mercado, sejam distribuídos no mercado interno. O setor de ovos também foi muito prejudicado, né? No primeiro semestre as exportações foram muito boas, foram de 15 mil toneladas de ovos para os Estados Unidos, a receita foi de 33 trilhões de dólares, né? E como você já disse aqui no seu programa, Mauro, peixe fresco, né? Peixe fresco vai ser muito afetado, né? A tarifa pode significar quase a paralisação desse setor, né? Agora, tem outros setores que também podem ser terrivelmente paralisados. Por exemplo, tem uma coisa chamada pedra-cantaria. 83% da produção de pedra-cantaria vai para os Estados Unidos. O mel, 78% das exportações vão para os Estados Unidos. O granito, 68% das exportações vão para os Estados Unidos. O peixe congelado, 64% vai para os Estados Unidos. Então, o dólar, Mauro, o dólar mais alto, mais caro, ele pode beneficiar momentaneamente os exportadores, né? Eles podem obter uma maior remuneração em reais no curto prazo, porque existem contratos já firmados. Mas um dólar mais caro, ele também eleva o custo dos insumos, o custo dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, o custo das máquinas, né? Que tem uma forte correlação com o dólar. Então, o dólar, do jeito que ele está hoje, mais caro, ele alivia um pouco os exportadores, mas, por outro lado, também traz alguns problemas. O que vai ser mais forte aí, a gente vai ficar ainda de avaliar, né? Quanto aos produtos industriais, o redirecionamento desses produtos para outros países é muito difícil, porque são encomendas que acontecem com muitos meses de antecedência do embarque, às vezes 6 meses de antecedência, né? São produtos programados com antecedência, então é muito difícil, nesse caso, evitar o prejuízo. Por exemplo, o setor de plástico, ele vai perder 20% das exportações do setor, e ainda se teme muita fuga das empresas do setor de plástico. A indústria de calçados, não é, vai perder 8 mil empregos, a indústria de calçados. Então, nós temos aí esse cenário que eu consegui pescar de relatórios de bancos, etc., Mauro, que é o que a gente tem aí de rescaldo dessas tarifas. Mauro, eu não estou conseguindo te ouvir, Mauro. Claro, porque o microfone estava fechado. É o primeiro cenário mais abrangente sobre esses impactos setoriais que eu vi nas mídias agora, a nossa grande Denise. Denise, e aí? Porque, assim, o governo está lá fazendo o discurso de soberania, né? Vai ser a bandeira, o Lula botou no Twitter, vai ter campanha de soberania e tudo. Agora, a gente aprendeu que soberania tem dimensão política, claro. Tem dimensão ideológica, claro. Tem dimensão cultural, super, claro, né? Um país dominado
pela indústria cultural e de entretenimento dos Estados Unidos, é um país que tem uma soberania bem relativizada. Mas a dimensão básica é a economia. A dimensão básica, o que dá a base para permitir construir uma relação de soberania é a economia. Então, o que o governo deveria fazer? E, ao mesmo tempo, o governo não deveria ir para além dessa questão do pacotaço e começar a se colocar esse tema da soberania, não apenas como foi lá a campanha dos patriotas de boné. Por exemplo, o governo fez a campanha nacionalista lá para a margem equatorial e entregou para as americanas o petróleo da margem equatorial. O Haddad está querendo trazer as plataformas aqui para o Brasil para implementar esses data centers, e uma série de outras medidas do governo que estão em contradição com a ideia efetiva de soberania. Então, que plano para enfrentar esta crise específica e como é que o governo deveria se colocar de fato a questão da soberania para além dos discursos? Mauro, essa questão que você coloca é extremamente importante, né? Qual é a soberania que está agora em xeque, que agora está sendo discutida no Brasil? Porque foi extremamente o discurso do governo Lula, do presidente Lula, né, de exaltar a necessidade do nosso nacionalismo, do nosso patriotismo, da nossa soberania, né, dizer que aqui quem manda é o povo brasileiro. Então, a gente tem aí uma oportunidade histórica, Mauro, uma oportunidade política histórica para o governo Lula. Ele que estava perdendo espaço na preferência popular, né, ele pode aproveitar esse bom momento, não perder o rumo, né, continuar nessa rota de fortalecimento da soberania nacional. Mas, Mauro, uma coisa extremamente importante, nós não podemos cair na defesa de uma soberania assim na sua forma abstrata, como um valor geral, sem um significado nítido de quais são as vantagens para o trabalhador brasileiro, para a ampla maioria da população. Certo? Não basta dizer, né, que o Brasil é do povo brasileiro. Né? Não existe soberania se nós permanecermos atrelados ao capital financeiro. Não existe anti-imperialismo com políticas neoliberais e ainda aplicadas de forma radicais, como a gente reproduz aqui amplamente com o arcabouço fiscal do Haddad, com o Banco Central independente, que está há pouco nos ameaçando com uma taxa de juros de 15% nominal, uma taxa de juros de 10% ao ano em termos reais. Né? Essa soberania que privatiza tudo, né, como você falou, não é uma soberania, é uma soberania fake. Né? Então, nós poderíamos aproveitar esse momento histórico para construir uma soberania verdadeira. Então, é o momento ideal para ir para cima e defender, dentro dessa luta patriótica, os direitos dos trabalhadores. Né? Uma luta pela soberania não pode ser feita para defender patrões e empresas nacionais. A soberania, para ser defendida, é a soberania que defende a classe trabalhadora brasileira. O trabalhador periférico, ele não quer produzir para o consumo do centro, ele quer produzir para ter melhores condições de consumo no Brasil. Ele quer comer melhor, ele quer produtos com preços mais acessíveis, ele precisa elevar o seu bem-estar social. Então, nós precisamos usar essa oportunidade para defender alimentos mais baratos, né? A eliminação de trabalhos subremunerados, sem estabilidade, sem direitos, com baixa capacidade de consumo local. Então, nós precisamos, claro, né, lutar por uma soberania que não seja conceder aos empresários redução de salários e flexibilização de leis trabalhistas para salvar empresas. Isso tem que estar fora dessa questão da nossa reação aos Estados Unidos. Né? Nós não podemos dar desoneração tributária e crédito subsidiado sem nenhuma contrapartida em empregos, sem nenhuma contrapartida em usos de tecnologias nacionais. Né? Nós não podemos favorecer os empresários nessa disputa terrível com os Estados Unidos em detrimento dos trabalhadores, porque isso vai ser defender uma falsa soberania. Né? Nós precisamos usar essa oportunidade, Mauro, para educar a população com relação ao que são as mazelas do imperialismo. Né? Fazer uma conscientização popular dessa luta, mostrar como ocorre a exploração dos trabalhadores pelo centro hegemônico, né? Mostrar que o imperialismo, ele, não só os Estados Unidos, mas os países europeus também, eles nos dominam economicamente, politicamente, militarmente, tecnologicamente, né? E que essa dominação significa o seguinte: empresas multinacionais vêm para o nosso país,
transferem suas fábricas, criam empresas aqui dentro, né? E vêm para cá para se aproveitar, né? Aproveitar da nossa mão de obra barata, da nossa regulação ambiental fraca. Desculpa, deixa eu tomar um copinho de água aqui. Não, sem problema. Fico empolgada com isso, né? Se aproveitam da nossa legislação trabalhista fraca e sondam se o governo vai ser cooptado e até onde vai essa cooptação. Nós temos que ensinar a população, né, a perceber que o capital financeiro faz esse mesmo processo de exploração, de extração de valor, que exige do Brasil, através desse Banco Central independente, que totalmente alheio às necessidades da população, taxas de juros exorbitantes e uma dívida pública impagável, né? Taxa de juros e dívida essa manipulados para remunerar uma elite parasitária de especuladores que vivem de renda financeira. Então, isso é o imperialismo. Isso é falta de soberania. Se isso continua, não adianta ficar jogando aos ventos, né, que o Brasil é dos brasileiros. Não é, né? Porque quem está pagando a conta do ajuste fiscal, quem está pagando a conta da austeridade, do desemprego, da perda de direitos, são os trabalhadores, né? Essa arquitetura macroeconômica não é uma arquitetura soberana. São políticas que impedem investimento, são políticas que impedem a soberania produtiva, que impedem a soberania científica do Brasil, né? Impedem a soberania do saber dentro das universidades. Então, e que, no final de tudo, não é uma soberania se nós ficarmos submetidos à pressão do dólar. Então, os trabalhadores têm que tomar essa luta nas mãos e não aceitar que essa soberania seja uma soberania em abstrato, né, para salvar empresas nacionais em detrimento dos trabalhadores. Não podemos aceitar não lutar mais por salários, pela escala 6x1, né, salários abaixo do valor da nossa própria subsistência, não podemos aceitar trabalhar mais horas, ser submetidos a condições degradantes de trabalho, condições degradantes de deslocamento até o trabalho, né? Ser vulneráveis à formalidade, ser vulneráveis à precarização. Soberania é ir defender os direitos dos trabalhadores, lutando contra tudo isso, lutando contra a exploração dos trabalhadores na periferia. Porque essa mentalidade cristalizada por séculos de dependência, de subordinação, é muito difícil de ser rompida. E muito mais difícil de ser rompida ainda, né, é essa subordinação da classe trabalhadora. Eu acho que nós temos que continuar lutando, Mauro. A classe trabalhadora deve dar a sua adesão ao governo Lula nessa luta pela soberania, mas deve manter as suas reivindicações, fortalecer as suas pautas de negociações. Não deve haver apoio no vácuo, né? Nós temos que dizer não à soberania às custas da pele dos trabalhadores. Perfeito. Tá? Perfeito. Legal, bem legal. Pause para dois comentários que eu achei muito bons. Uma que é o Face Gold, dizendo: se eu fosse presidente, chamaria as cadeias de rádio e TV só para Denise. Poxa, obrigada. O César Araújo, que aula. O Clyde diz assim: uma coisa é certa, quanto alimento vai para fora? Aí, nossos amigos ciristas aqui. Imaginem 2 mandatos seguidos do Ciro Gomes com a Denise à frente da Fazenda. Meu Deus, se tu é brasileiro mesmo, dê juízo a esse povo. Nossos camaradas ciristas aqui, o outro, o maior cirista da nossa bancada aqui, o Leonardo Lopes, diz: Denise, você não acha que a fórmula que o governo está adotando de abrir empresas de fora e não fomentar o comércio interno agrava o neoliberalismo no país? Mauro, eu não sei o que falta para o neoliberalismo ficar mais grave no nosso país, né? Porque a gente usa assim, a gente bebe dessa fórmula a overdose. Eu acho, Mauro, que o governo precisa usar esse momento para redirecionar o nosso regime de acumulação, como falam os economistas, o nosso padrão de acumulação, o nosso modelo de desenvolvimento. Chegou a hora do governo se voltar
para a economia doméstica, para o consumo de massa, para o atendimento imediato das necessidades da população, redirecionar a indústria nacional para o fornecimento de produtos do setor de saúde que a população precisa tanto, né? A cadeia industrial da saúde precisa urgentemente ser olhada com carinho por esse país. A educação precisa ser a habitação popular, né? A reforma agrária. Tem tanto a fazer internamente pelo país, tem tantas formas de combater essa crise externa, olhando para dentro de nós, fazendo com que o empresariado brasileiro, né, se volte para o nacionalismo produtivo de consumos de imediata necessidade da população brasileira. Nós temos inúmeros instrumentos, não faltam instrumentos, Mauro, mas o governo precisa abandonar o arcabouço fiscal, né? A gente precisa parar de achar que o Estado tem que ficar preso às amarras, né, às estruturas que já estão velhas, que não são mais usadas fora do Brasil, pela Europa, pelos Estados Unidos, por China, pelos países que estão crescendo e se desenvolvendo, né? Essas amarras que o arcabouço fiscal significa e que estão impedindo o país de se desenvolver, impedindo um projeto real de soberania, né? Voltar para o gasto com a população, né? Criar uma capacidade de consumo doméstico é altamente importante nesse momento, né? Aumentar os programas sociais, o Bolsa Família, o BPC, né? Melhorar as condições de aposentadoria da grande maioria da população que está excluída do mercado formal de trabalho e quando envelhece não tem nenhum tipo de renda, né? Parar de falar em reforma da Previdência, parar de falar em entregar mais flexibilidade para os empresários se protegerem no comércio exterior. Isso não é solução soberana para nós. Solução soberana é nós nos voltarmos para o nosso nacionalismo no sentido da classe trabalhadora, do atendimento das grandes necessidades do país, né? E, Mauro, eu temo muito que alguns problemas possam acontecer nesse processo de negociação que ainda vai rolar no Brasil. Problemas na mesa de negociação, porque nós saímos de uma etapa crítica, né, que era 50% sobre todas as exportações, mas permanecem ainda muitos desafios. Então, o que eu queria dizer, né, qual é a nossa estratégia para a próxima rodada? O que o Brasil vai conceder? Do meu ponto de vista, a concessão deve ser zero, né? Como eu disse antes, está provado que a submissão não leva a nenhuma vitória, né? O Trump tem uma psicologia chantagista, ele instala o caos, né, para exigir favores depois, ele deixa a vida dos países complicadíssima, né, cria uma instabilidade terrível no mundo para depois sentar para negociar. Mas a gente tem que deixar a vida deles difícil, Mauro. Nós temos que deixar dificílima. O Trump já vive uma situação interna muito difícil, né? Então a gente tem que apostar que essa situação interna vai levar a uma desagregação, uma impopularidade no governo Trump muito grande. Aquele One Big Beautiful Bill que ele criou e que cortou impostos dos ricos, né? E para reduzir o déficit com corte de impostos, ele cortou o apoio à saúde no Medicaid, vale alimentação da classe média e dos pobres, né? Vamos apostar que isso vai desgastá-lo muito, que o desgaste político do apoio ao genocídio na Palestina vai ser muito grande, que o escândalo do caso Epstein vai ser também um processo que vai minar a popularidade do Trump ali dentro, a política com os imigrantes já está muito ruim, né? Então, a gente aposta nisso, mas nós também temos que ficar de olho em algumas coisas. É um gigante combalido dentro do seu território e é um gigante combalido fora do seu território. E o Brasil tem que olhar para isso e dizer, a gente não precisa conceder, né? A situação ideal é não conceder. Mas eu sei, Mauro, que isso é ilusório. Eu sei que a gente está diante de um governo Lula que é muito conservador, né? E as suposições que eu vou fazer agora, que são suposições, né, é de algumas coisas que eu acho que vão entrar na mesa de negociação, que vão acabar sendo colocadas nessa bandeja de concessões. A primeira é com relação às Big Techs, né? Eu acho que as Big Techs são fortes apoiadoras do Trump e agora elas vão cobrar um retorno, né, as Big Techs. Os minerais críticos também vão ficar na mesa disponível para os Estados Unidos. O Brasil detém a segunda maior reserva mundial. 20% das terras raras do planeta são brasileiras.
essa exploração hoje ela é dominada pela China, mas o Brasil pode querer entrar como ofertante para os Estados Unidos dessas terras raras, para que os Estados Unidos explorem isso aqui dentro do Brasil. E provavelmente isso vai acontecer, porque as terras raras são muito importantes para a indústria de defesa, muito importantes para os carros elétricos, para os componentes eletrônicos, e isso eu acho que vai entrar na mesa, infelizmente, né? Eu acho também que o PIX vai entrar na mesa de negociação, né? Você acha que o PIX vai entrar na mesa? Eu acho que pode. Cacete. A suspensão da possibilidade de parcelamento de compras pelo sistema PIX, que é uma demanda específica das empresas de cartão de crédito, né? Eu não descarto não, viu, Mauro? Eu não descarto. A gente pode pensar que isso pode acontecer. As patentes também podem entrar, né? Mas existem coisas também muito importantes que não vão ficar no papel, mas que podem ser coisas, podem ser ameaças concretas. O afastamento, por exemplo, do Brasil dos BRICS e da China, né? A recusa dos investimentos chineses no Brasil, o não ingresso do Brasil na iniciativa Cinturão em Rota, né, que o Brasil poderia fazer isso agora como um gesto de soberania e desatrelamento dos Estados Unidos, pode não acontecer, porque na mesa de negociação isso pode ser exigido do Brasil. Essa ferrovia bioceânica de integração das regiões produtoras de commodities com o porto de Xangai, no Peru, essas coisas todas podem pairar no ar como ameaças, né? A questão, Mauro, é o seguinte: como é que nós vamos negociar? Nós vamos consolidar a nossa posição de neocolônia, de exportadores de commodities, de plataforma de valorização financeira? Ou nós vamos endurecer a negociação e usar esse momento para barganhar com a China e com os outros países do BRICS, usando esse momento histórico especial para disputar, né? Ver que a China está aí disputando com os Estados Unidos e tentar barganhar junto à China para deslanchar um projeto de desenvolvimento alternativo, né? Esse é um momento extremamente importante para nós fazermos isso. Mas o que a gente está ouvindo, Mauro? A gente está ouvindo um plano de contingência que o governo nunca mostra qual é, né? Fica anunciando uns pedaços, a gente não sabe se é ou se não é, né? É um plano de contingência que ontem o ministro Haddad disse que está pronto, mas ele ainda não vai mostrar, quer dizer, desde o dia 9 de julho nós estamos sob ameaça, né? E o plano de contingência não vem à tona, quer dizer, parece um excesso de cautela, né? Um excesso de tranquilidade, uma falta de senso de urgência do governo não ter ainda apresentado esse plano de contingência para dizer, olha, a gente tem soberania para reagir aqui dentro e se contrapor com uma proposta de política macroeconômica que fortaleça o nosso mercado interno, né? O governo tem apontado o quê, Mauro? Crédito subsidiado, né? Crédito subsidiado, tem apontado para redução de impostos, injeção de recursos, né? Ajuste na jornada de trabalho, mas ninguém sabe como. Nem todas essas medidas têm apoio unânime dentro do governo, inclusive, dentro da equipe econômica, né? O que a gente sabe é que o governo vai usar crédito extraordinário para que tudo fique fora do arcabouço fiscal. De novo, né, esse governo ele não quer deixar passar sair da história sem dizer que ele foi o grande defensor do arcabouço fiscal, que ele foi o grande defensor do equilíbrio fiscal. Parece que essa é a visão emblemática que o governo quer deixar para o mundo, né? Então, o governo discute um fundo para dar crédito para os setores afetados fora do arcabouço fiscal, ainda sem definição de valores, nem definição de taxa de juros, né? O que se sabe é que ele vai ser criado, esse crédito vai ser criado por um fundo, vai sair aí uma medida provisória, esse fundo vai ser capitalizado pelo Tesouro Nacional, e esse crédito extraordinário, né, vai indicar uma despesa financeira, portanto, é uma despesa financeira que não vai afetar nem o limite de gasto, nem a meta fiscal, certo? Tá. Vai contribuir para aumentar a dívida, mas não vai afetar nem a meta nem o gasto. Quer dizer, não se fala em aumentar o gasto primário com transferência de renda para as famílias. Está descartado. Está descartado fortalecer o consumo doméstico. Está descartado a política de recuperação do salário mínimo, né? Como foi feita na grande crise mundial de 2008, no ano de 2009, o Brasil mudou completamente a política de correção do salário mínimo. Agora nem se fala nisso, porque isso vai afetar o arcabouço fiscal.
certo? Então, a decisão final que vai ser tomada, né, após já se saber se que os Estados Unidos vão, de fato, estabelecer essa tarifa de 50%, uma grande parte ainda das exportações brasileiras, né, o governo ainda não apresenta uma solução que seja confortável para a classe trabalhadora. O discurso parece só ser favorável para os empresários. Nós estamos nos voltando para salvar empresas. Isso é um problema, na minha percepção, e acho que a classe trabalhadora, a esquerda, não está percebendo como essas coisas estão se desenrolando e nem como arranjar uma estratégia para lidar com o governo Lula a respeito disso. Então, Mauro, as mobilizações populares nunca foram tão importantes nesse momento. Eu acredito que, para você defender soberania, a variável central é povo, Mauro. É povo defendendo a sua soberania, a soberania da classe trabalhadora nas ruas e dentro do Congresso. A mobilização é muito importante, porque sem essa pressão da sociedade, sem a vigilância da mídia, principalmente da mídia alternativa, divulgando o andamento das negociações, o governo vai tender a priorizar os interesses das elites econômicas do país. E ele vai ceder muito facilmente às pressões das big techs, dos interesses por minerais críticos, os interesses do complexo militar dos Estados Unidos. E isso vai favorecer concessões que levem a acordos bilaterais desiguais, recuos em campos onde já nós somos muito frágeis. Pode levar a novas privatizações estratégicas no setor de bancos, no setor de petróleo. Pode gerar uma política industrial ainda mais nefasta, uma política tecnológica mais nefasta, uma política ambiental pior ainda, se é que se pode ficar pior, mas sempre dá para ficar pior. Então, as interferências podem vir de todos os lados, não é só a política comercial que está em jogo, é uma estratégia geopolítica. O Brasil tem que permanecer um Brasil sem desenvolvimento, sem expansionismo, dentro de um plano geopolítico em que ele não possa nunca questionar a soberania dos Estados Unidos, nunca se aliar à China. Então, a reação a esse momento de crise é a mobilização popular, para fortalecer o Estado como instrumento da vontade popular. Exigir políticas soberanas para a classe trabalhadora. Pressionar contra a interferência externa, mas nos negarmos a qualquer concessão no campo dos salários e dos direitos trabalhistas. E só a pressão coletiva pode forçar o Estado a agir em defesa dos interesses populares, Mauro. Isso é muito importante. Impressionante, Denise, realmente você... Aqui, ó, o Álvaro Frota, Denise Gentil iluminando o debate. E a Verônica na mesma pegada. Verônica Nascimento, só com óculos escuros, Denise brilha muito, realmente muito legal. Ana Lucena obrigada. Chega como nova membro aqui, muito bem chegada, legal. É com gente que nem você, Ana, que a gente vai chegar aos 1 milhão e vamos aumentar a nossa audiência, a programação, vamos fortalecer cada vez mais. Denise, você fez menção a um livro que eu acho realmente que é um livro referência para pensar esse mundo e esse país que a gente está vivendo com o processo de financiarização, para entender por que é que os rentistas vão roubar 1 trilhão da riqueza nacional esse ano e colocar no seu bolso com os juros da dívida, que é esse aqui que você mencionou. Ó, gente, o economista Tiago Machado teve aqui também e falou bastante do livro, né? Ele é super fã deste livro. Pelo isso, você está com esse ele. Outro aqui, Mauro. Tem então, ó, primeiro, o Lon, eu estava digitando aqui coisas, Denise, que são recortes da sua fala, e estava digitando esta indicação aqui do Giovanni Arrighi, vale bastante a pena esse livro que você mencionou, O Longo Século XX. Esse outro também é dele, Caos e Governabilidade. Também dele, deixa eu ver, peraí, deixa eu te aumentar aqui que eu não estou vendo. Peraí, vamos ver. Fala, qual que é? Caos e Governabilidade. Isso eu não conheço dele, legal.
Legal. É dele e da Beverly Silver. Ah, legal. Então, fica a referência aí para quem quiser entender o longo Excelente. século XX e caos e governabilidade do Arrighi. Governabilidade. Caos e governabilidade. E tem o Adam Smith em Pequim também, dele, que é excelente, Mauro, excelente. Legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Qual é esse? Outro dele, muito, muito interessante. Adam Smith em Pequim, Origens e Fundamentos do século XXI. Legal, legal, bem legal. Muitas dicas de Denise, muitas dicas. Legal. Giovanni Arrighi, tem fãs aqui no Brasil. Eu sou. O É um Thiago Machado marxista absolutamente brilhante, absolutamente genial. E ele tem uma capacidade ele não necessariamente de ser um teórico que cria pensamento, mas ele é um grande sistematizador que organiza a história para nós, né? A história econômica para nós. É muito impressionante. Os livros dele, o quanto ele desfia e articula, né? Os dados, Sim. É muito, muito forte, muito legal. Portanto, é um cara para não se perder de vista. dotar de instrumento e capacidade de análise, né? Perfeito, Mauro. É isso aí. Giovanni Arrighi, esse que eu botei na tela mesmo. Eduardo, tá aí. O Leonardo Lopes dizendo, é o nosso cirista aqui, o PND do Ciro cairia como uma luva nesse momento. Silvana Dunley, nossa camarada também, Se você jogar um PND em cima da equipe econômica do governo Haddad, sai todo mundo... Olha, vê, usei um ato falho, falei governo Haddad. Se você jogar o Giovanni Arrighi ou um PND em cima dessa equipe econômica, sai todo mundo correndo, sob o Eles risco entram de em greve extinção. na hora. Entram em greve imediatamente. A palavra PND é como mostrar a cruz para o Satanás. É isso aí. Aqui o Tiago Esteves dizendo que o Arrighi auxiliou na escrita da minha tese e dissertação. Parabéns, muito boa escolha. O Narciso dizendo parabéns a Denise Gentil pelo esclarecimento e apontamentos necessários. Uma pena termos um governo dominado pelo mercado financeiro e neoliberalismo. E mais menções aqui. Olha que legal. O comunista de Heineken, ele é o nosso... quem anima as madrugadas aqui no nosso chat. Ele diz, conheci o Manhã Brasil com a Denise como convidada. Parabéns, Mauro, por trazer pessoas como a Denise, ela é espetacular, legal. Realmente tem uma repercussão muito grande se você vir aqui. Imagino que você sinta, você mesmo, a repercussão das suas vindas aqui, né, Denise? Muito impactante mesmo. Mauro, eu sinto a repercussão do seu programa sobre mim, Mauro. É o oposto. Eu assisto você todos os dias, eu me esclareço com você todos os dias, com seus editoriais. Eu sinto sobre mim. Você é muito delicada, gentil. Alessandra, nova membra, chegando aqui. Denise, eu, do meu lado, esgotei as questões. Você tem algo mais para nos apresentar? Mauro, deixa eu ver aqui. Mauro, eu queria muito chamar a atenção, né, para que a gente não perca de vista as oportunidades abertas por esse momento histórico. Né? Esse momento histórico é muito importante, é um momento em que a gente pode se aproximar mais do Sul Global e dos BRICS, é um momento em que as nossas parcerias com os países que realmente buscam enfrentar a pobreza, a miséria, com desenvolvimento, com um projeto de desenvolvimento, e não apenas com políticas sociais, que são políticas de gestão da pobreza, né? Seguir o exemplo que está vindo do leste asiático, da China, em que a industrialização, a busca da tecnologia de ponta, né, a busca do progresso é que traz o verdadeiro combate à pobreza, com políticas macroeconômicas, que são políticas macroeconômicas expansionistas, né, onde não existe controle, existe, na verdade, soberania da moeda, porque o Estado vai usar a moeda e os bancos públicos como grandes alavancadores do desenvolvimento, um domínio maior do Estado sobre setores estratégicos, principalmente sobre o setor financeiro, né,
O Estado tem que dominar o setor financeiro, tem que se apropriar da gestão desse setor, definindo taxas de juros na ponta para o consumidor que sejam justas, minimamente justas, porque agora elas são absolutamente extorsivas, né? O Estado assumir setores de ponta na área de petróleo e gás, né? Na área de energia renovável, o Estado assumir o controle, Mauro, de uma política de rendas, porque nós temos uma população que está enfrentando uma pobreza. Está certo que os indicadores melhoraram muito, mas eles são muito maquiados, né? A situação social brasileira ainda é uma situação dramática. A gente precisa combater essa desigualdade social, que é uma chaga secular da nossa sociedade. E não dá para fazer isso com políticas neoliberais que aprofundam essa situação. Então, é um momento histórico extremamente importante. É a hora do Brasil dizer: vamos nos descolar dessa ideologia norte-americana, vamos nos descolar desse domínio do dólar, vamos nos descolar de todo esse arcabouço que nos prende, nos sufoca há quase um século, né? Então, o Trump está fazendo um imenso favor à sociedade brasileira, está nos concedendo um momento histórico de reaproximação, né, com o nosso povo, com as nossas origens, e de fazer fraternas parcerias com países que objetivam a mesma coisa. Então, eu queria muito chamar a atenção para esse momento de oportunidade estratégica. Agora, não se pode esperar só pelo governo. A população tem que se mobilizar nessa direção, né? E a gente, Mauro, tem em você uma referência muito importante no Jones Manuel, nesse canal, né, com as entrevistas que vocês fazem, trazendo pessoas que estão levando essa nova perspectiva, né, esse novo escopo, essa nova mentalidade, né, mindset, uma outra coisa nova para a população ter como referência e pensar, porque as novas gerações, Mauro, só viram ajuste fiscal e taxa de juros alta pela frente. E ficam achando que é assim que o mundo roda, né? Então, nós precisamos desmontar essa estrutura, Mauro. É extremamente valioso esse momento. Impressionante, realmente. Legal. Denise deu a palavra. Deu a palavra. Deu o caminho. Muito obrigado, Denise. Olha, muito impactante mesmo sua presença aqui. Todas as vezes são. Hoje, muito especialmente, aí falando desse momento crucial que pode ser decisivo para o país. Obrigado, Denise. Bom fim de semana para você, querida. Para você mesmo. Também, eu que agradeço, Mauro. Bom fim de semana para todos. Valeu.